Oi, gente, tudo bem por aí? Josué, capítulo 8. Nós estamos do outro lado da mesa aqui, para quem não sabe, é o home office do Roberto. Tem um monte de computador aqui, ele tá com outros lá para dentro. E eu aproveitando a claridade, o dia ensolarado aqui no sul, a luz natural, e tem uma luzinha aí, ó, que vocês podem ver aqui em cima, para ficar mais clarinho, que esse cantinho aqui é mais escuro. Tá um dia lindo hoje, por isso vamos ler. Vamos ler o capítulo 8. Ontem, uma história triste, né, de... Como é que é o nome do guri? Acã. Acã pecou, né, Acã guardou as coisas, desobedeceu a Deus, né, Deus falou para não pegar nada de lá e ele foi lá e pegou. E acabou que o povo de Israel perdeu, né, a batalha contra Ai, o nome da cidade. E hoje nós vamos ver, daí ele foi queimado vivo, com toda a sua família, com todos os seus bens. Foi uma história bem triste, mas é desobediência, né. O final do desobediente é realmente o fogo eterno, o fogo da ausência de Deus, né, da distância de Deus. E hoje nós vamos ler capítulo 8, que é a destruição de Ai. Hoje sim eles vão conseguir. Eu vou ler rapidinho porque ele tem 35 versículos. Então vamos ler. O Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso. O Senhor todo o tempo fala isso com ele, né? Não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com a cidade de Jericó. Mas dessa vez todos os objetos, o gado, podem ficar com vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Deus deu a estratégia, né? Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e enviou de noite com estas ordens: 30.000 homens. Escondam-se do outro lado da cidade. Não fiquem muito longe, estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que nós estamos fugindo deles como na primeira vez. Então, vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Então Josué era um exímio comandante do exército, né? Ele tinha estratégia, ele arquitetou tudo, ele organizou tudo. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, nós também temos que arquitetar, que organizar. Nós temos que fazer conta daquela balinha que a gente chupa depois do almoço. Aquela balinha que você acha que não dá nada, no final dá muito. Então todas as coisas têm que ser organizadas, têm que ser pensadas para que a gente possa conquistar as coisas que a gente quer, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, a gente tem que parar, pensar, organizar. Mesmo que você tenha uma alma de artista e queira fazer tudo de qualquer jeito, sempre fica meia boca. Quando você para, organiza, coloca na direção de Deus as coisas também, coloca Deus na frente dos seus projetos e faz a sua parte, que é organizar, que é economizar para comprar alguma coisa que você quer muito, ou uma viagem, ou seja lá o que for. Tudo tem que ser organizado, pensado, como Josué está ensinando aqui, né? Eu tiro o óculos por causa dos reflexos da janela. E vamos lá. Ele organizou tudo, mandou os homens se esconder e tal. Quando os soldados saíram contra nós, vamos fugir como da primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. E vão pensar que estamos fugindo como da primeira vez. Então vocês vão atacar, sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor entregará a vocês. Depois que tomarem a cidade, botem fogo nela. Essas são as minhas ordens, já li isso, né? Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada, reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade, para ser vistos mesmo, né? A ideia era que eles vissem e viessem atrás deles, né? No principal da cidade, e acamparam do lado norte. Havia um vale ali entre eles e Ai. Josué reuniu mais 5.000 homens
e os pôs em um esconderijo a oeste, entre Ai e Betel. Então tinha 30.000 de um lado e 5.000 de outro, e a galera que estava ali na frente. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar que antes, em frente ao Vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Por que ele fez isso? Ele tirou todos os homens da cidade e foi atrás porque ele estava soberbo. Nós já ganhamos uma vez, nós vamos ganhar de novo, nós somos muito poderosos. Por isso que a soberba precede a derrota, precede a desgraça. Cuidado com a soberba. Nós temos que estar o tempo todo pedindo a Deus que mantenha o nosso coração humilde e íntegro. Porque uma vitória não quer dizer que todas as vitórias vão ser ganhas. A gente tem que estar sempre na temência, assim, no temor, né, do Senhor, embaixo da graça dele, sabendo que é Ele que faz por nós e não a gente que faz sozinhos. Porque se a gente começar a se ensoberbecer, a derrota vem. Foi o que aconteceu com o rei de Ai. Ele tirou todos os homens da cidade e deixou os portões abertos. Olha que ele se achava tão poderoso que ele fez uma merda dessa. Largou as mulheres, as crianças, os idosos, tudo lá sozinho, com os portões abertos da cidade. A soberba precede a derrota. Cuidado. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Então, Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. Todos os homens. Todos. Meu Deus. Tá. Enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, eu vou dar essa cidade para você. E Josué obedeceu, apontou uma lança, um sinal também, né? Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram e tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram uma fumaça que subia do céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Eles estavam cercados, né? Josué e seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar todos os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também atacaram os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesses dias foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Só escondido tinha 30.000. Do outro lado tinha mais 5.000, fora os que estavam fingindo que estavam correndo ali. Quer dizer, Josué é um extremo estrategista, né? E nos ensina a sermos assim também, se a gente quiser conquistar as nossas coisas. Nós temos que ter estratégia, temos que ter organização, temos que ter disciplina, temos que nos esforçar para fazer a coisa certinha ali. Além da fé e da obediência, claro, que Josué tinha de sobra, né? 12.000 pessoas foram totalmente mortas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou, até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até os dias de hoje. No dia que eles escreveram esse livro, né? Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão da entrada da cidade e cobriram com um monte de pedras que está naquele lugar até hoje. A soberba, né, precede a derrota. Ele estava se achando demais, olha que situação. Todo mundo morreu, inclusive ele. Foi uma vergonha, ele foi por último, ele viu a morte de todo mundo, ele viu a destruição da cidade. Cuidado com a soberba. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar para o Senhor, o Deus de Israel.
Ele seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali, na frente do povo, Josué copiou as pedras da lei que Moisés tinha escrito, e todos os israelitas e os seus líderes, autoridades, juízes, também todos os estrangeiros que viviam no meio deles ficaram de um lado e de outro na Arca da Aliança. E outros ficaram na frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou na frente do monte Gerizim e a outra metade na frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Olha que legal. Até para receber a bênção tem um ritual, tem toda uma estratégia, né? Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como são escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué por toda a multidão de israelita, para as mulheres, crianças, estrangeiros que viviam entre eles. E nenhuma palavra deixou de ser lida ali. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento aqui, né? Que Josué está aqui. Ele foi lá, ganhou a cidade, aquela cidade que fez tanta vergonha nele, que ele teve que tirar, né, do meio deles Acã e toda a sua família, todos os seus bens, teve que destruir tudo aquilo ali por causa de uma desobediência, né, deles. Agora eles foram lá, facilmente derrotaram tudo com uma pequena estratégia de se colocar nos pontos certos e enganar o inimigo e tal. Eles conseguiram essa cidade, né, mataram o rei, essa história toda que a gente leu. O que a gente tira aqui de mais legal? Esse finalzinho. Ao invés de eles irem comemorar, fazer festa, fazer coisa, vencemos, ganhamos, aí não. Eles foram adorar a Deus. A primeira coisa que eles fizeram. A primeira coisa que nós temos que fazer quando recebemos uma bênção, quando a gente alcança a nossa terra prometida, quando a gente alcança aquilo que a gente quer demais, é oferecer a Deus. Isso aqui é um exemplo pra gente. Um exemplo. E a bateria tá acabando. Beijão no coração e até amanhã.